A memória, é claro, sempre viva nos 100 anos de Abdias, que lembramos agora no dia 14 de março. Teremos no dia 21 de março aqui uma grande sessão aqui, que vai iniciar às 11 horas aqui no plenário do Senado, que é o Dia Internacional na luta contra todo tipo de preconceito, e faremos também, claro, uma homenagem ao Abdias. Mas, senhor presidente, além desses dois registros, eu quero, com satisfação, falar aqui, neste momento, da importância que é o PLS 91 de 2010, de nossa autoria, que trata da desaposentação ou da desaposentadoria. Com a aprovação desse projeto, que aprovei em todas as comissões, será garantido ao aposentado continuar trabalhando o direito a renunciar ao benefício ou pedir um recálculo, uma revisão do município baseado nas contribuições que ele pagou antes de se aposentar e também aproveitando agora com aquelas que ele passou a pagar depois de aposentado, porque foi apego pelo fator e teve que voltar a trabalhar. O projeto atende os segurados que começaram a contribuir no longo das suas vidas e, de repente, tiveram o seu salário praticamente, no caso da mulher, cortado pela metade, devido, por exemplo, ao fator previdenciário. A desaposentadoria é um direito do cidadão, não traz nenhum prejuízo à Previdência, que o cálculo será feito sobre as contribuições que você fez depois de aposentado e voltou a trabalhar. Então, você vai ter um recálculo baseado na legislação vigente, que vai, claro, alavancar o benefício, mas às custas do que você pagou. Ninguém está lhe dando nada. Você pagou depois de aposentado, que voltou a trabalhar, então teria direito a essa revisão do benefício. Esperamos que essa casa vote com rapidez essa nossa proposta. Hoje existem milhares de ações tramitando nos estados e também nos tribunais federais, porque os trabalhadores sabem que essa injustiça não pode continuar. Apesar da decisão já do Superior Tribunal de Justiça, que por unanimidade já decidiu que é legítimo a desaposentadoria, ainda falta a palavra final do Supremo Tribunal Federal. Em 2010, um pedido de vista interrompeu o julgamento do recurso extraordinário, no qual aposentados do meu Rio Grande do Sul, que retornaram à atividade, buscavam na Justiça o direito ao recálculo do benefício que lhes são pagos pela Previdência. Senhor presidente, pelo voto do relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, os aposentados terão o direito reconhecido. Disse o relator, é triste, mas é isso mesmo. O trabalhador alcança a aposentadoria, mas não pode usufruir o ócio com dignidade, sem decesso no padrão de vida, sem que haja uma diminuição no seu padrão de vida. Ele retorna à atividade, torna-se segurado obrigatório, volta a trabalhar e ele está compelido por lei a contribuir. Mas contribui para quê? Para nada? Ou melhor dizendo, para muito poucos, porque alguns sempre são beneficiados, alguns que eu digo que aqueles que têm super salários. Para fazer justiça, é necessário sim que se garanta o Instituto da Desaposentadoria. Senhor presidente, já prevendo o governo que esse tema terá definição, o orçamento desse ano já prevê 49,1 bilhões para pagamentos dos aposentados referente ao Instituto da Desaposentadoria. Por isso, senhor presidente, mais do que nunca, precisamos responder a essa demanda. Essa nossa luta não é recente. Em 1996, apresentei na Câmara o projeto 2286, que permite a renúncia da aposentadoria por tempo de serviço. Esse projeto ainda aguarda votação final. Veja bem, desde 1996. Antigamente, o aposentado que voltava a trabalhar, ele tinha direito ao pecúlio. Hoje, nem isso ele tem mais. Por isso que o único instrumento positivo
para o aposentado é garantir o Instituto da Desaposentadoria, como está no meu projeto. Segundo o presidente da COBAP, o Varley Martins, projeções feitas pela entidade mostram que até 2025, 9 em cada 10 aposentados estarão ganhando somente o salário mínimo. Diz ele, é melhor então o desconto da Previdência de todo trabalhador ser referente a um salário mínimo, já que no fim da vida todos vão se aposentar somente com um salário mínimo. Desde 1998, a perda acumulada de quem recebe acima do mínimo já é de 77,6% por conta dos reajustes que eles não receberam. Por isso, senhor presidente, esse meu pronunciamento vai nessa linha, na linha de assegurar o Instituto da Desaposentadoria. Mas na mesma linha, senhor presidente, hoje eu resolvi falar dos aposentados, registro aqui posição do Brasil no ranking mundial da situação dos aposentados e da perda salarial. Veja bem, senador Suplicy, que nós temos ali, depois eu vou para lá, ali no Salão Verde da Câmara, os aposentados e pensionistas do Aeros estão lá acampados, porque embora o Supremo já decidiu que eles têm direito a receber o resultado da ação Cavalli que tinha com o governo, e o governo perdeu a ação, estamos preocupados porque recursos para dificultar o pagamento, para protelar os pagamentos poderão acontecer. Por isso que a situação dos aposentados, da área pública, da área privada, continua sendo da maior gravidade. E por isso eu vou ter que abordar esse tema aqui, não abordo com satisfação, com tristeza, mas também com indignação. Enfim, mais uma vez tenho que falar desse tema. Já falamos tanto sobre injustiça, sobre os aposentados, sobre a falta de lógica, sobre a inverdade de certos ditos, e acredito que já possamos até da etapa total, que muitos choram e se envergonham até do salário que estão recebendo, mas estão lutando na busca de que seus vencimentos sejam assegurados, pelo menos no campo da razoabilidade e da dignidade. Pois bem, veja a última notícia que nós recebemos de uma conceituada revista internacional. O Brasil perdeu 20 posições na lista dos melhores países para se aposentar. Mostrou o índice global de aposentadoria do banco francês Natixis, ao passar do 40º lugar em 2013 para o 61º em 2014. Segundo o estudo, a situação dos aposentados no Brasil é grave, é muito grave. Chegamos ao termo medíocre. A aposentadoria no Brasil nunca foi uma maravilha, mas de fato conseguimos fazer dela, neste momento, pela diferença entre o que é dado ao salário mínimo e não é dado ao aposentado, uma situação desesperadora. Nós recuamos 20 posições no ranking entre 2013 e 2014. Diz mais o estudo que isso está atrelado à situação, principalmente do idoso, no momento que ele mais precisa, onde as suas condições de saúde são precárias. Mas nada disso muda o fato de que a nossa Previdência, como sempre, é dito que ela é deficitária. Ela não é deficitária, ela é superavitária e todos sabem disso. Quem diz que ela é deficitária falta com a verdade. Tanto que nós aprovamos, e o governo encaminhou, eu não achei nem que era errado, aqueles projetos de desoneração da folha. O empregador deixou de pagar os 20% sobre o total da folha de pagamento e paga agora 1,5%, 1,0% sobre o faturamento. Mas por quê? Porque a Previdência é superavitária, então não há motivo de não atender à demanda dos aposentados. Enfim, senhor presidente, nós não conseguimos fazer com que o nosso crescimento econômico dos últimos anos se traduzisse em avanços também para os aposentados. A pesquisa mostra claramente, ainda que não tenha havido melhorias, no subíndice de qualidade de vida em que o Brasil agora está no top 20, o cenário geral para o aposentado continua da maior gravidade. Os fatores considerados nessa avaliação são fundamentais, uma vez que propiciam
boa qualidade de vida à população da terceira idade, acesso à saúde, renda, situação financeira do país, além de bem-estar, segurança e nível de poluição do meio ambiente. Esse ranking, senhor presidente, conta, que essa é a análise que eles fizeram, com 150 países. Vale dizer que nas primeiras colocações estão economias desenvolvidas, que possuem um avançado setor de serviço, moderna infraestrutura, elevados níveis de renda per capita e a menor desigualdade social. Outra notícia que chega a nós foi postada pela Federação dos Aposentados e Pensionistas do Mato Grosso do Sul. Diz eles, mais de 70% dos aposentados recebem somente um salário mínimo. Ou seja, mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, de um total de cerca de 30 milhões, estão recebendo um salário mínimo de 724. E eles que chegaram a ganhar 3, 4, até 5 salário mínimo. O número equivale a 71,6% dos beneficiários. Em 2005, essa proporção era de 67,8%. Com 16,3 milhões de segurados recebendo o piso. E veja que de 2005 para 2013 aumentou de 67 para 71,6. A Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social realizaram um levantamento que constam esses dados sobre o achatamento do benefício dos aposentados nas últimas 2 décadas. Com certeza, esse achatamento tem reflexo no poder de compra dessas pessoas, que reduz drasticamente a sua qualidade de vida ano após ano. E reduz principalmente em virtude da política de reajuste dos benefícios, com valores que não acompanham o crescimento do salário mínimo. Outra informação é de que o aumento desse grupo de segurados tem sido menor do que o próprio salário mínimo, pelo menos desde 1998. Segundo Varley Martins, presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, ele diz que a entidade está mostrando há muito tempo que esse prejuízo enorme vai fazer com que até 2025, 9 em cada 10 aposentados passem a ganhar somente um salário mínimo. 9 em cada 10. Hoje ainda fica 7 em cada 10. O presidente da COBAP, que lidera amanhã, senhor presidente, uma grande manifestação em todo o Brasil, chamado dia 20, Dia Nacional de Luta dos Aposentados e Pensionistas, disse mais. Ele dizia que se continuar assim, por quê? Por que pagar mais que o correspondente a um salário mínimo para a Previdência, se todos, no fim, vão ficar ganhando somente um salário mínimo? Ele diz mais, aliás, porque o desconto continua sendo aplicado sobre um montante maior do que aquele que será pago no futuro. Que negócio é esse? Se não pegarmos o ano de 1998 até hoje, a perda acumulada de quem recebe acima do mínimo já chega aproximadamente a 80%. Ou seja, um aposentado de 76 anos, que recebia cerca de 3 salários mínimos em 2008, hoje recebe em torno de um salário mínimo, um pouquinho mais. É lógico que ele teve que reajustar sua vida e foi obrigado a cortar, por exemplo, plano de saúde e voltar a trabalhar, e aí eu insisto com a importância da desaposentadoria. Como eu disse no início de minha fala, senhor presidente, a situação é grave. Injustiça, muita injustiça. E muitas inverdades são ditas por aí, porque os grandes bancos também têm interesse em falar mal da Previdência Pública, porque eles querem que as pessoas migrem, caminhem para a Previdência Privada. E quando que nós entendemos que a Previdência Pública ainda, se fizéssemos pequenas mudanças, senador Suplicy, como, por exemplo, que a Previdência fosse administrada de forma quadripartite, o empregado, o empregador, o governo e os aposentados. Senão, por que não criamos um grande banco da Seguridade Social para que todo o dinheiro da Seguridade Social ficasse ali e dali fosse aplicado, então, em saúde, assistência e previdência? Por que não dividimos em 3 setores? Dinheiro da Previdência é da Previdência, da assistência é assistência, dinheiro da saúde é para a saúde.
Enfim, é uma situação gravíssima, como eu estou falando desde o início desse pronunciamento. Até quando isso vai continuar? É o que todos estão perguntando. Enfim, senador Eduardo Suplicy, falei aqui de 2 temas vinculados aos interesses dos aposentados. Falei do Aeros, que eu espero, enfim, que haja um entendimento e eles recebam o que têm de direito depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Falei aqui do Instituto da Desaposentadoria, que essa casa tem que votar para assegurar que o trabalhador que voltou a trabalhar depois de aposentado possa pedir revisão do seu benefício, baseado também com as novas contribuições. E falei que temos que ter uma política definitiva que garanta ao aposentado que ganha um pouco mais que o mínimo, porque hoje 99% ganha, quando se aposenta, senhor presidente, 5, 6 salários no máximo, quanto que 75%, quase 80%, ficam até 3%, e eu diria que desses 80%, 75%, 72% ganham somente um salário mínimo. Por isso, senhor presidente, o apelo que nós fizemos aqui é que o Congresso aproveite esse ano eleitoral e mostre para a população que ele tem compromisso com o social, ou seja, que há responsabilidade social, aprovando os projetos que são de interesse dos aposentados e pensionistas e não somente daqueles que ganham somente um salário mínimo. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelo tempo de 20 minutos que me concedeu, como concedeu aos outros que usaram a tribuna nessa noite. Um minuto. Senador Paulo Paim, agradeço muito se Vossa Excelência puder presidir a sessão para que eu possa, então, fazer o meu pronunciamento. Senador Eduardo Suplicy, satisfação que eu vou presidir para Vossa Excelência. Foi não. Desculpe, Luiz, que eu tenho que... Nesse momento, senador Eduardo Suplicy, para que ele faça o seu pronunciamento, já que no dia de ontem, como havia sido anunciado que teria uma sessão do Congresso, ele não pôde, inclusive, fazer o pronunciamento que iria fazer ontem, mas, para alegria nossa, vai ser feito agora, nesta noite de quarta-feira, 20h55. Com a palavra, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, primeiro quero solidarizar-me com Vossa Excelência, senador Paulo Paim, no que diz respeito à preocupação com todos os que têm direitos na Aeros e também com os aposentados que têm em Vossa Excelência uma pessoa que a cada dia está sempre preocupada em saber como o problema dos aposentados será resolvido com equidade por nossa nação. Eu vou tratar de 2 temas. Primeiro, a decisão do Conselho sobre os testes de cosméticos em animais e depois quero aqui falar do ocorrido com a deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Estado do Rio Grande do Sul. Em setembro de 2013, a Humane Society International